E aí, cultivadores, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o resultado de alguns enxertos de mesa que eu fiz de videira. Então acompanha aí o vídeo, vamos trabalhar. Então, como é feito esse enxerto de mesa? Você pega uma estaca de porta-enxerto e faz a mesma enxertia como se você fosse fazer no porta-enxerto. Você pega a parte da copa, seleciona da variedade que você quer e então você faz a enxertia. Essa enxertia aqui foi feita de garfo. Enxerto de mesa, porque a estaca ela é solta desta forma aqui, olha. Ela é na mão solta, então você faz a enxertia. Agora, geralmente as pessoas fazem esse tipo de enxerto aqui, enxerto de mesa, e então coloca já na terra para poder enraizar. Eu fiz 4 enxertos desse daqui. Vou mostrar alguns resultados, inclusive esse eu já vou falar dele para vocês. Você vê que pegou, mas eu mantive todas as estacas na água por um bom tempo. Qual era o objetivo? Primeiro, enraizar o porta-enxerto. E na verdade foi isso que aconteceu. Mantive aqui dentro, junto com essas estacas aqui. Essas estacas, olha o tamanho que os brotos estão. Bem grandes, olha aí. E essa estaca aqui desse enxerto que eu fiz, ela saiu primeiro as raízes, embora as raízes não estejam tão grandes assim, mas é por conta justamente da enxertia que acaba tomando parte da força, né? Mas olha aí, já tem raízes aqui. E somente depois das raízes foi que começou a sair aqui, a inchar a gema e então a brotar. Então, somente essa estaca eu ainda mantenho ela aqui na água, para poder ver como é que vai responder aí o desenvolvimento das raízes. Mas veja que ela já saiu raízes e também já saiu brotação aqui na parte do enxerto. O que na verdade nessa enxertia de mesa eu já tive um resultado 100%. Mas cultivadores, como eu disse para vocês que eu fiz 4 enxertias dessa, e somente essa daqui eu mantenho na água até hoje. Mas quando as 4 estacas enraizaram, então eu fiz o plantio delas. Então uma delas, na verdade a segunda, porque a primeira eu já mostrei para vocês, foi essa daqui. Coloquei no vaso, ela estava com raiz, a estaca já enraizada, e então eu fiz o plantio e ela brotou. O broto ficou desse tamanho assim mais ou menos. Só que aí depois, acredito que talvez por causa do pegamento ou o sol, acabou queimando o broto, então ele morreu. Mas veja que a gema ela volta a inchar novamente aqui. Então eu não mexi ainda para saber se as raízes continuam desenvolvendo desse porta-enxerto. Então essa foi mais uma que deu um resultado bom, mas ela acabou regredindo aqui o broto, mas a gema está voltando a encher novamente. Essa aqui já é a terceira estaca, a enxertia de mesa que eu fiz, que eu também fiz o plantio. Olha aí, fiz o plantio dela e ela também brotou. Olha aqui o tamanho que está o broto do enxerto. Olha aí que espetáculo, hein? Quando dá esse resultado assim, da enxertia, pega a enxertia e brota, é muito bom. Mas eu fiz um trabalho bem difícil aqui, que foi primeiro a enxertia de mesa, depois enraizar o porta-enxerto e depois fazer o plantio para forçar então a brotação. Olha aí que já deu um bom resultado também essa terceira estaca que eu fiz o enxerto de mesa. Então agora eu já tenho aqui uma mudinha de videira enxertada no cavalo. Olha que espetáculo, que coisa boa. Resultado muito positivo aqui. A ideia aqui é continuar brotando. Ela está tomando sol suficiente, não é sol demais, mas está tomando sol. Eu faço as irrigações. Esse matinho aqui é para manter a umidade, mas sempre que eles crescem mais, eu tiro esse matinho daqui. Aí, veja que está úmido, tá vendo aí? Está úmido aqui o solo, olha. Então depois eu faço a irrigação e ela continua aqui tomando luz do sol e também tomando sol para poder continuar desenvolvendo esse broto aqui da enxertia que está indo muito bem. Eu também fiz o plantio desse, né? Assim como eu disse para vocês, fiz o plantio de 3. Então esse daqui é o quarto resultado da enxertia de mesa que eu fiz. E olha aqui que também ele pegou o broto, a parte da enxertia, a gema ela incha, fica muito bonita, bem inchada, chega na fase de algodão, que é antes da brotação, né? E então ele começa a desenvolver a parte do enxerto. E esse daqui é o que está bem avançado no desenvolvimento. Olha o tamanho que está o resultado da brotação dessa enxertia de mesa que eu fiz. Então todos eu segui o mesmo passo a passo, tá? Deixa eu pegar aqui novamente para mostrar para vocês. Todos eu segui o passo a passo. Primeiro eu escolhi a copa e então escolhi o cavalo. Veja que eles são da mesma espessura, olha aí, mesma espessura. Então os dois lados foi possível colocar aqui casca com casca. Colocamos casca com casca porque facilita o pegamento do enxerto e também a cicatrização. E ajuda também na hora de brotar, isso facilita muito. Mas aqui eu tive 2 desafios. O primeiro foi colocar essas estacas de porta-enxerto para enraizar.
o que na verdade eu já tive um resultado muito positivo. Olha aí, essa ainda continua na água, eu não fiz o plantio, que foi justamente para mostrar a vocês que dá certo, embora tenha mais de 60 dias isso daqui que eu fiz, mas dá um resultado muito bom. Então veja, primeiro saiu as raízes. Lembra que eu já falei para vocês de algumas estacas de uva que eu coloquei para enraizar, e eu já falei para vocês assim, às vezes algumas estacas, não é o caso dessa que aqui é do enxerto, tá? Mas às vezes algumas estacas, primeiro elas brotam e depois elas saem as raízes. E às vezes elas primeiro saem as raízes e depois sai a brotação. No caso dessas estaquias aqui, é agora uma estaquia, por quê? Porque é uma muda de uva de raiz nua, por assim dizer, né? Enxertada. Por isso é chamado agora de estaquia. Estaca é somente quando é uma estaca que não é enraizada e que não recebeu enxertias. Então no caso dessa, ela é uma estaquia. É uma muda de uva enxertada de raiz nua. Por que de raiz nua? Porque você está vendo a raiz, então é chamado de raiz nua porque as raízes ficam à mostra. Isso é simples e bem óbvio, e com certeza vocês entenderam aí o objetivo. Então esse foi o meu desafio aqui, mas veja que deu bons resultados. Embora esse daqui, olha, ele está novamente com a gema inchando para brotar. Não sei se vai brotar, mas eu também não quero mexer aqui na parte de baixo do cavalo. Porque se tiver com raízes aqui, então se não brotar a parte da enxertia, eu não vou perder esse porta-enxerto. Talvez mais para frente eu possa cortar aqui e fazer uma outra enxertia. Contanto que eu mantenha o porta-enxerto enraizado e aqui ele tem um espaço bom, olha. Para poder enraizar, então não preciso me preocupar com isso agora, visto que eu já tenho bons resultados aqui em 3 estacas que eu fiz o enxerto. Então, cultivadores, é para incentivar você também a treinar. Isso exige tempo, exige paciência principalmente, para você fazer testes aí para saber se dá bons resultados. Veja, eu fiz 4 testes aqui, 3, na verdade os 4 deram. O outro que eu mostrei para vocês, ele brotou, ficou broto mais ou menos parecido com esse. Mas acredito que ele ainda não teve força suficiente para tomar sol e então ele acabou secando. Mas, quem sabe a gema ela não volta a brotar novamente. Esse daqui eu vou manter na água ainda por algum tempo. A ideia é eu deixar ele para saber se o broto vai desenvolver mais na água, sempre na água. Veja aí, olha. E aí chega a estar pegando limo aqui, tá vendo como a cor da raiz está? Tá com limo, por isso ela está um pouco escura dessa forma aqui. Mas esses dois aqui eu vou manter. Esse daqui está desenvolvendo muito bem. Aí uma outra coisa aqui, será que eu preciso me preocupar para tirar essa fita de enxertia? Não preciso me preocupar em tirar essa fita de enxertia logo. A menos que eu perceba que a fita já está estrangulando, aí sim eu começo a tirar. Mas é bom deixar especialmente na parte da enxertia para manter a cicatrização, para ter uma cicatrização total. E o pegamento vai ser melhor do enxerto. Então no caso desse daqui que ainda está pequeno, olha, eu vou esperar muito mais ainda se eu quiser tirar a fita. Mas observe aí, quando você fizer esse trabalho também de enxertia de mesa, como é que está dando o resultado aí. Essa fita é biodegradável, é fita apropriada para enxertos. Então eu não preciso me preocupar muito, até porque quando eu fiz essas enxertias de mesa, eu deixei as gemas de fora. Veja aí que dá para ver, né? A fita passada na parte de baixo e na parte de cima aqui da copa. Então eu deixei a gema de fora, o que ajudou aqui a facilitar na hora da brotação, para não danificar também a gema de brotação. Então isso tudo conta na hora de você fazer enxertias aí. E veja que dá bons resultados. A ideia é, na verdade, treinar e continuar treinando, mesmo que não dê bons resultados, continuar treinando e não desistir. Viram que dá bons resultados fazer enxertias de mesa? Eu já tinha feito muitos outros, já tive muitos resultados positivos, mas esse aqui, de uma forma diferente eu fiz, que foi primeiro colocar para enraizar o cavalo, deu certo, e agora está começando a desenvolver o broto, e 3 eu plantei, 2 está indo muito bem e 1 provavelmente ele vai brotar novamente, mas eu vou esperar. Mais para frente eu mostro para vocês mais uma atualização dessas enxertias de mesa que eu fiz que estão brotando. Se você gostou do vídeo, claro, curta o vídeo, aproveite e deixe seu comentário aí. Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriano Nascimento do canal Cultivando Variedades. Qual o objetivo? Ajudar você a cultivar sua videira da melhor forma em casa. Então, curta o vídeo, deixe também seu comentário aí. E se você tiver dúvida como cultivar uma videira, como fazer enxertias, continue apreciando o conteúdo aqui do canal. Vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e até um próximo vídeo de Cultivando Variedades.